E aí, galerinha, bem-vindo aí de volta, tá? Dando continuidade no assunto de função, a gente viu na aula anterior, a gente falou de determinar o domínio de uma função, tá? A gente precisa disso. Então, dando sequência agora, a gente vai entender um pouquinho alguns tipos de função. A gente vai dar um pouquinho mais de ênfase numa função afim, mas a gente precisa entender um pouquinho das outras também, certo? Então, vamos lá. A gente tem uma função linear. Uma função linear é aquela em que o x é multiplicado por um valor qualquer, tá? Traduzindo, é como se a função linear, se o a ele tivesse que ser diferente de 1. Essa é uma função linear. Então a pode assumir qualquer valor, tá? Desde que não seja 1. Pode ser positivo, pode ser negativo, certo? Então, na função linear aqui a gente tem dois exemplos. F de x igual a 3x, f de x igual a menos 3x. São dois tipos de função linear, certo? A função identidade. Na função identidade, o meu a aqui, ele é igual a 1. Então, diferenciando aí um pouquinho da linear para a identidade. No gráfico da função identidade, ela passa no eixo dos quadrantes ímpares, exatamente na bissetriz, no meio. Então, se a gente tem, vou colocar aqui rapidinho, o plano cartesiano, x e y, essa função de identidade ela vai passar exatamente no quadrante, na bissetriz dos quadrantes ímpares, quadrante 1 e quadrante 3. Então, essa é a característica da função identidade. Tá? São dois tipos de função para a gente. Funções dentro de função afim. A função afim, que é a que a gente mais vai trabalhar, é essa aqui, escrita dessa forma. F de x igual a ax mais b. Então guarda isso aqui. A gente vai entender um pouquinho o que são esses dois carinhas, esses dois coeficientes. O a gente pode entender que ele vai ser o coeficiente angular, quem determina a inclinação da reta, se vai ser crescente, decrescente ou constante. Então eu olho para o a. A taxa de variação, então pode aparecer com termos diferentes, né? Coeficiente angular, taxa de variação, e a gente vai usar muito essa taxa de variação sendo variação de y sobre variação de x. A gente vai usar muito isso aqui, que a gente também já usou em geometria analítica, caso vocês se recordem, tá? O b, ele vai ser o coeficiente linear ou termo independente de uma função. É o cara que está sem um x ali, sem a minha incógnita, tá? Então vai ser sempre o b, certo? Falando da inclinação, como a gente falou aqui, ó, da taxa de variação, a inclinação da reta a gente vai ter três situações. Uma, se o a for maior que zero, for positivo, a inclinação da reta ela vai ser crescente, então a reta vai ter, a gente vai ter aí o eixo x, a gente vai ter o eixo y, e a reta ela vai ser crescente em qualquer lugar do gráfico. Então, vou fazer de preto. Então, essa aqui pode ser uma reta f de x, certo? Crescente. Se o a for menor que zero, então a reta será decrescente, certo? Então ela vai da esquerda para a direita, digamos assim, ela vai diminuindo a sua inclinação, ela vai tendendo para baixo, certo? Se o a for igual a zero, então a reta será constante. Então ela não vai nem subir nem descer, ela vai permanecer paralela ao eixo x, tá? Essa é uma característica de uma função constante, certo? Tem outro aspecto também que a gente pode entender aqui. Se ela é crescente, a gente pode colocar aqui, ó, x2 maior que x1, então y2 vai ser também maior que o y1. Se isso acontecer, ela é crescente. Se x2 for maior que x1 e o y1 for maior que o y2, isso só vai acontecer se a função for decrescente, certo? Somente
nesses dois casos aqui. Nesse caso para crescente, nesse caso para decrescente. Claro, fica mais claro para a gente, mais evidente, mais simples entender isso. Se o A for positivo, crescente. Se o A for negativo, decrescente. Se o A for igual a zero, ela vai ser constante. Fica muito mais simples entender assim. Mas essa escrita aqui às vezes aparece em algum lugar, a gente precisa ter visto, ter compreendido também, certo? Como exemplo, eu queria pedir ajuda agora de Marinha, né, que é muito participativa também, para fazer aí com a gente esse exemplo 1. Dando pause, resolvendo e pronto. Voltando, eu sei que vocês deram pause para tentar fazer. Sendo a escrita f, uma função, domínio e contradomínio, então domínio qualquer número real, contradomínio também qualquer número real, com f de x, aí agora vem a função, 2m mais 6x mais 12. Determine o valor de m para que a função seja crescente. Bom, quando que a função vai ser crescente? A função vai ser crescente quando a for positivo, o a for maior do que zero. Então, quem que representa meu a aqui? Meu a é o carinha que está com x. O b é o termo independente, é o cara que está sozinho. Então, nesse caso aqui, o meu a é tudo isso aqui que está com x. Eu sei que o a, nessa questão, vale 2m mais 6, e sei que o b vale 12. Identifiquei os dois coeficientes da função, o a e o b. Como ele quer que a função seja crescente, ele quer que o a seja maior que zero. Então, 2m mais 6 maior que zero, 2m maior que menos 6, então m maior que menos 3. O que que isso quer dizer aqui, cabeças? Qualquer m que eu pegue maior do que o menos 3, ou seja, se eu pegar o menos 2, menos 1, 0, 1 ou qualquer um outro natural, tá? Essa função ela vai ser crescente. Se eu pegar um m menor, ou melhor, se eu pegar um m exatamente igual a menos 3, se eu colocar um menos 3 aqui, aqui vai dar menos 6, mais 6 vai dar 0. Essa função ela não vai ser nem crescente, nem decrescente. Essa função vai ser constante, tá? E se eu pegar um m menor do que menos 3, ou seja, menos 4, menos 5, menos 6, essa função ela vai ser decrescente, tá? Então é só isso. Por agora, só. Então eu só queria que a gente entendesse um pouquinho para a gente compreender o que é o coeficiente A, o que é o coeficiente B, tá? Então nas próximas aulas a gente dá continuidade nisso aí. Certo, galerinha? Até a próxima, então.